Fala galera da Fórmula Indy, estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo especial nos belíssimos estúdios da Live Esportes e essa equipe sensacional, não vou nem mencionar nomes para não falarem que eu sou puxa-saco, mas enfim, a gente está aqui para mais um vídeo bacana para falar sobre um personagem especial da categoria, mas antes, aquele like, deixa os seus comentários, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal da Fórmula Indy. Vamos chegar, a gente já está com quase 12 mil inscritos, mas a gente já está com a meta de 13 mil inscritos e você precisa ser um desses 13 mil inscritos. E o vídeo de hoje, que eu já disse algumas vezes que é um vídeo muito especial, nós vamos falar sobre a carreira de Jacques Villeneuve, Jacques Villeneuve campeão mundial de Fórmula 1 em 1997 e que pouca gente, digamos assim, nem todo mundo lembra. Jacques Villeneuve é um daqueles pilotos que saíram da Fórmula Indy e se deram muito bem na Fórmula 1. Eu aposto que você já deve ter ouvido de alguém: mas os pilotos da Fórmula Indy têm um nível inferior e não se dão bem na Fórmula 1. Te digo que quase o mesmo número de pilotos que saíram da Indy e foram campeões na Fórmula 1, né, é o mesmo de quem saiu da Fórmula 1 e foi campeão na Fórmula Indy. São poucos os que tiveram sucesso nas duas categorias. Então, o Jacques Villeneuve é um cara que não só se deu muito bem na Fórmula 1, como ele foi campeão em cima de ninguém mais, ninguém menos que Michael Schumacher, um dos maiores nomes da história do automobilismo. Sim, foi batido por Jacques Villeneuve naquele campeonato de 1997, mas esse não é o assunto do vídeo. Apesar do Villeneuve, o Villeneuve na Fórmula 1 foi bem curioso, porque ele correu 165 vezes, foi campeão, ganhou 11 corridas, chegou a ser dono de equipe, ele era um dos sócios da BAR, né? Então um cara que fez muita história na Fórmula 1, mas que antes de chegar na Fórmula 1, antes de ser conhecido pelos fãs da Fórmula 1, antes de correr na Williams, ele passou pela Fórmula Indy. Uma passagem, digamos, curta diante da carreira dele de 10 anos na Fórmula 1, mas muito marcante de Jacques Villeneuve. E como ele foi parar na Fórmula Indy? Aí a história também é muito curiosa. Porque, óbvio, filho de Gilles Villeneuve, lenda da Ferrari, um nome muito conhecido, tentou usar o seu sobrenome para se dar muito bem na Europa e chegar à Fórmula 1. Correu em diversas categorias de base e em 1992 a vontade dele era correr na Fórmula 3000, que hoje é a Fórmula 2. O que aconteceu é que ele não teve investidor, patrocínio suficiente para correr nessa categoria, foi correr a Fórmula 3 japonesa em 92. Em 93, ele assinou então com Barry Green, que era o chefe de equipe da Forsythe Green, né? Conheceu o Jacques Villeneuve, conhecia os resultados, viu o talento no canadense e falou: olha, vem aqui, assina um contrato de 3 anos conosco, né? Só que o primeiro ano você vai correr na Fórmula Atlantique, que era uma das categorias de base da Fórmula Indy na época. Você indo bem, a gente te promove. E o Villeneuve, até que foi muito bem na Fórmula Atlantique em 93, ele foi 7 vezes pole position, ganhou 5 corridas em 15 etapas, e numa temporada que foi dominada por canadenses, né? E mesmo assim, foram tantos canadenses, foi uma das 15 etapas, somente uma vitória de um piloto não canadense, mas o Jacques Villeneuve não foi campeão. O Jacques Villeneuve foi somente terceiro nesse campeonato, que teve como campeão David Empringham, né? E o segundo colocado, Claude Bourdonnais. Todos esses pilotos eram canadenses, como bem já disse. Mas apesar de não ter sido campeão na Atlantique, a Forsythe Green viu potencial no piloto canadense, falou: vem pra cá, vamos correr na Fórmula Indy, que você é um talento. Então em 1994, Jacques Villeneuve assinou para correr a temporada da Fórmula Indy e de cara mostrou o seu potencial. Ele foi 8º no grid de largada na sua estreia em Surfers Paradise, uma pista de rua difícil e que aí acho que também faltou um pouquinho de experiência para o piloto, que se mostrou muito rápido desde o início, mas não conseguiu terminar a corrida. E aí, semanas depois, ele foi correr a sua primeira corrida em oval pela Fórmula Indy e de cara
ele foi primeira fila, ia largar na segunda colocação em Phoenix, mas também não durou muito a sua primeira corrida em circuito oval também batendo. E a partir daí, aí o Jacques Villeneuve entrou no rumo, né? Podemos dizer que ele entrou no rumo, né? Não teve uma terceira etapa tão boa, mas o seu primeiro grande destaque na Fórmula Indy veio só na prova mais importante do planeta, as 500 milhas de Indianápolis. Jacques Villeneuve, ele foi segundo colocado numa prova que os protagonistas foram Al Unser Jr. e Emerson Fittipaldi. Os dois sobraram da turma. Em dado momento, Al Unser Jr. chegou a colocar uma volta de vantagem para Emerson Fittipaldi, que, tentando buscar recuperar terreno, acabou batendo e aí abriu o caminho para Jacques Villeneuve terminar a prova na segunda colocação. Meses mais tarde, o desempenho do Villeneuve, né, melhorou. Ele fez incríveis 5 corridas entre os 10 primeiros colocados, numa categoria muito disputada, muito equilibrada e num grid de 94 muito forte. Vamos falar, já falei do Al Unser Jr., falei do Emerson Fittipaldi, tinha Raul Boesel, Nigel Mansell era o atual campeão da categoria, então tinha um grid muito, muito forte, além de Rob Gordon, piloto talentosíssimo, Bob Rahal, Michael Andretti já de volta à categoria, então um grid muito forte e o Jacques Villeneuve era um dos destaques. E aí, na etapa de Elkhart Lake, no circuito de Road America, a primeira vitória de Jacques Villeneuve na categoria, né, numa corrida que praticamente definiu o título para o Unser Jr. Uma vitória muito celebrada e uma vitória que também traz uma coincidência. Exatos 9 anos antes, também em Elkhart Lake e também com um cara chamado Jacques Villeneuve. Afinal, o tio de Jacques, enfim, tem o mesmo nome dele. Então, Jacques Villeneuve é o Jacques Villeneuve II. Se você não sabia dessa, tá sabendo agora, né? Então, foi ali a primeira vitória de Jacques Villeneuve, que ainda terminou a temporada em Laguna Seca com um pódio e encerrou a temporada na 6ª colocação. O título ficou com o Unser Jr., né? Fez barba, cabelo e bigode, dominou a temporada, foi ainda o vencedor das 500 milhas de Indianápolis. E o 6º lugar de Jacques Villeneuve também foi impressionante, não só por ele ter sido novato daquela temporada, mas ele terminou o campeonato logo à frente de Raul Boesel e Nigel Mansell, 2 pilotos experientíssimos. O Mansell tinha sido campeão, né, da categoria, como disse anteriormente. O Raul Boesel é um piloto que, enfim, já tinha muitas corridas na Fórmula Indy. Aí veio a temporada de 1995 e de cara o Jacques Villeneuve falou: agora é a minha hora. Ele que naquela temporada corria com o número 27, em homenagem ao seu pai, número que o Gilles Villeneuve correu na Ferrari na Fórmula 1. De cara, no circuito de rua de Miami, vitória de Jacques Villeneuve. Villeneuve já começou a temporada ganhando. Teve ainda na primeira parte do campeonato 2 problemas, né, de transmissão, mas isso não impediu a arrancada do piloto canadense, né? Ele foi para as 500 milhas de Indianápolis e venceu de forma magistral. Para nós brasileiros, óbvio, uma pena ele ter vencido e quem estava logo atrás era Christian Fittipaldi. Poderia ter sido o Christian, de repente, o segundo brasileiro a ganhar a prova. Afinal, até ali em 95, o Brasil tinha 2 vitórias, as duas com o Emerson Fittipaldi em 1989 e 1993. E a vitória do Villeneuve, olha, em dado momento na corrida, ele teve um problema no pit stop e ele saiu com a mangueira de combustível acoplada no seu carro. Não só a perda de tempo no pit stop, mas ele também recebeu uma punição. Quando a punição foi paga, o Villeneuve voltou à corrida mesmo, ele já estava 2 voltas atrás do líder em questão. Ele não só recuperou as 2 voltas, como escalou o grid e venceu aquela prova de maneira impressionante. Ali ele deixou um cartão de visitas e foi um breve spoiler do que foi a temporada. Vamos lembrar, aquela Indy 500 de 95 foi também muito importante para a disputa do título. Quem foi o principal concorrente de Jacques Villeneuve naquele ano? O campeão reinante Al Unser Jr., que não se classificou para a Indy 500 daquela temporada. Não só Al Unser Jr., como também Emerson Fittipaldi, a Penske, não conseguiu lugar na principal prova do planeta, que também teve aquele acidente feio com o Stan Fox,
que, enfim, marcou aquela prova. O Jacques Villeneuve, né, como disse, teve uma temporada dominante, ainda venceu mais 2 corridas e sagrou-se campeão em 1995 da Fórmula Indy, o que foi suficiente para que Frank Williams fosse convencido de que ali havia um talento, havia um piloto para correr em sua equipe na temporada de 96. O que acabou se confirmando. Villeneuve foi para a Fórmula 1, mas aí acho que são poucos que acabam lembrando. Ele teve um retorno praticamente 20 anos depois da sua estreia. Ele correu as 500 milhas de Indianápolis de 2014. O Villeneuve, com 43 anos, foi correr a Indy 500 de 2014. E aí também já não estava no seu auge, não estava numa equipe muito competitiva. Ele largou em 27º e terminou na 14ª colocação, encerrando assim a sua história na Fórmula Indy com 34 corridas, 5 vitórias e o campeonato de 1995. E aí, curtiu a história do Jacques Villeneuve? Sentiu falta de alguma coisa? Mas uma história muito curiosa dessa lenda da Fórmula Indy e lenda também da Fórmula 1, não é qualquer um que é campeão de tantas e tantas categorias. São poucos que tiveram esse feito, né? Vencer a Indy e a Fórmula 1. Então, curtiu o vídeo? Já deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário, se inscreva no canal, hein? A gente já tá pensando em chegar em 13 mil inscritos. Então, bora lá, vamos seguir aqui o @Fórmula Indy, hein? Semana que vem, tem mais vídeo especial. Então, fica ligado. Um forte abraço e até mais.